Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar esse vídeo pedindo like, o like de vocês é muito importante. Mas o segundo pedido desse vídeo é pra gente parar e refletir. Na conquista de 2021 da Copa Sul-Americana, o último grande título que o Atlético teve, coincidentemente um time que também bate final de Copa do Brasil. O Atlético ele tem uma importância muito grande ali num primeiro momento com o Richard Christian. Todo mundo sabe que o Christian ele foi fundamental naquele confronto contra a LDU. E no segundo momento, jogadores que vão muito bem, o Léo Cittadini e o Eric. Aí você pensa em 22, vamos trazer para 22. A gente tinha nada mais nada menos do que o Fernandinho, sendo uma referência técnica daquele time que bate final de Libertadores. Aí a gente volta lá para 19. Em 19, o time do Atlético não engrena, enquanto o Wellington e Bruno Guimarães não tinham a companhia de Leonardo Cittadini. Em 2018, você ainda tinha o Lúcio competindo mais, você tinha Bruno, você tinha o Wellington. Então o Atlético ele tem um recado muito claro nessa percepção. O Atlético, para competir no mais alto nível, ele precisa ter uma dupla de volantes muito boa. E você vai lembrar de outras, Cleverson e Cocito, por exemplo. E hoje o Atlético não tem uma dupla de volantes muito boa. Hoje dá pra dizer que o Atlético não tem um volante muito bom. Sempre existiu muita expectativa no Filipinho. E o Filipinho cada vez fica mais marcado pelos piores momentos que o Atlético vive do que em relação aos melhores momentos que esse time vive. O Raul não conseguiu render. A realidade é essa. O Raul não conseguiu render. O nosso querido Falcão, ele é ruim. É um jogador competitivo, mas é um jogador ruim. Aí a gente vai pensar, quem são os segundos volantes desse elenco? Já que o Odair não considera o João um segundo volante, a gente tem o Patrick. Envelhecido. Não é o auge técnico físico do Patrick. O Atlético ele tem uma carência muito clara. O Atlético tem uma carência para tudo que bons volantes podem proporcionar. No jogo sem bola e no jogo com bola também. Os volantes do Atlético não oferecem uma grande proteção à defesa, não oferecem grandes saltos de pressão. Os volantes do Atlético não oferecem uma capacidade de distribuir jogo, uma capacidade de fazer essa rotação de bola ser o máximo eficiente possível. E por que eu tô falando isso tudo sobre os volantes do Atlético? Pra gente constatar a mesma coisa que o técnico Odair Hellmann já constatou. Esse time precisa de volantes pra ontem. Esse time precisa de volantes. Não é suficiente trazer o Lucas Sacha ou o Rodrigo Dourado. Se o Atlético me trouxer um volante, ele vai estar sendo irresponsável. Hoje a necessidade que esse time tem para preencher o meio-campo é ou dar um passinho para trás e admite que o João é esse cara. E eu acho que a última movimentação do Odair mostra que, mais uma vez, a gente vai ter um técnico que, mesmo ganhando e pontuando de maneira relevante os jogos que o João atuou, ele vai abrir mão do João. A impressão que eu tenho, pelo menos nesse momento, é essa. Se contra o Amazonas o João voltar ao time titular, eu vou ficar muito feliz. Mas ele não tem mais nada. A realidade é essa. Nesse momento, para encontrar soluções, vai ser muito difícil. Se você me perguntar pro próximo jogo qual é a dupla de volantes ideal do Atlético, talvez eu te responda Belez e João. E nenhum é o volante de origem. Então as movimentações do Atlético no mercado, primeiro de tudo, o Atlético precisa ouvir o Odair. O jogo do Odair precisa de bons volantes. O jogo do Odair precisa de alta competitividade naquela zona do meio campo. O jogo do Odair precisa de boas transições. Isso tudo acaba sendo fundamental. Fundamental.
Não tem jogo do Odair e querendo ficar um pouquinho mais com a bola ou menos com a bola, o jogo do Odair tem essa questão da aceleração, da pressão. Não vai funcionar sem dois bons volantes. E o segundo ponto é ser agressivo no mercado. Se o Atlético vai lá e me paga, tendo o melhor ataque da competição, tendo os artilheiros da competição, 5 milhões de dólares no Viveiros, o Atlético tem a obrigação de trazer um cara que impõe respeito na volância. Até porque, trazendo esse cara, a tendência, por exemplo, que o Filipinho cresça de rendimento, que o Falcão cresça de rendimento, que o Raul. A gente precisa desse cara que contagie o sistema, que impacte o sistema. A insistência no Lucas Sacha, acho que faz algum sentido. O cara é um líder competitivo, tem boa distribuição de jogo. É um jogador que vem, de boas temporadas no futebol brasileiro. É importante lembrar que o Fortaleza, com o Sacha titular ano passado, chegou em algum momento até se pensar em título brasileiro. Um jogador que tem alguma boa chegada. Eu acho que a movimentação pelo Lucas Sacha é uma movimentação muito necessária. E que venham outras movimentações nesse aspecto. Ou o Atlético começa a olhar para a base. Ou, por exemplo, o Odair começa a cogitar mais o Riquelme. Ou a gente busca algum improviso, não sei. Mas do jeito que tá, o Atlético ele não pode ficar. Do jeito que tá, a temporada toda do Atlético tá esbarrando na ineficiência dos volantes. Ou de fazer uma boa saída de bola ou de proteger a defesa. É um problema sem solução. E aí entram os bastidores que a gente traz. O Odair implora para os volantes nos bastidores. O Odair pede a todo momento o volante nos bastidores. O Filipinho não vai ser o dono do meio campo do Atlético, gente. Falcão e Raul nem se fala. Não tem como num mundo a gente perder o Fernandinho num planejamento e a gente não pensar em substituir o Fernandinho. Nem que fosse botando o Juliano ali naquela posição. Nem que fosse botando o Juliano para fazer um papel que eu entendo que não é o papel que ele rende mais, o papel que ele, desempenha mais. Mas um papel que ele já fez em algum momento na carreira e poderia nos ajudar sendo esse camisa 8. O Atlético renega a sua camisa 8. Isso vem tendo um preço muito grande a ser cobrado. O Odair, ele tá botando em tom de urgência. E ele precisa botar em tom de urgência. Porque o Atlético precisa. E precisa muito para funcionar de um jogador dessa função com qualidade. E eu digo mais. Hoje o Atlético precisa mais de volante do que de zagueiro. Porque o problema na zaga também é muito influenciado pela falta de qualidade e de dinâmica dos volantes hoje do Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.